Romanos 12, do versículo 1 em diante. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Algumas interpretações vão dizer culto espiritual, só que culto racional aqui está falando justamente de razão, de prestar um culto fundamentado na razão, de não ser guiado por emoções. Eu sinto a presença de Deus, mas e se não sentir? Vai deixar de crer em Deus? Quando a pessoa decide entregar a sua vida para Jesus, ela faz isso de forma consciente, fundamentada nos princípios de Deus, fundamentadas na razão, num culto racional. Porque se ela fizer isso baseada em emoções, as emoções são muito coisas que variam. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, e se influencia. A pessoa se influencia emocionalmente. Mas se ela estiver firmada na razão, ela vai crer em Jesus por quem a Bíblia diz que Jesus é. É por quem ele é. Não é porque a pessoa sentiu uma emoção. Não é porque ela agora está sentindo a presença de Deus, então ela fica cheia de fé. Mas na hora que, mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja vendo, ainda que você ache que as suas orações não estão sendo ouvidas, ainda que você ache que Deus nem está te vendo, ainda que você imagine que Deus, ele nem olha tanto para você, que ele cuida mais das outras pessoas do que de você, seja lá que ideia que o inimigo tente plantar na cabeça da pessoa, ela não vai ser influenciada por essas ideias, esses sopros contrários, essas imagens que surgem na mente como tentativa de dizer para a pessoa para ela desanimar. Não, ela vai se fundamentar na fé, no racional dela. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu creio que Jesus está no controle de todas as coisas, eu creio que ele está me vendo, porque a presença de Deus está comigo. Eu vou para a direita, o Espírito Santo está comigo. Eu vou para a esquerda, ele está comigo. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Deus faz morada em nós. Nós só precisamos dar lugar. Nós precisamos não impedir o mover de Deus com as nossas emoções intempestivas, precipitação na hora de falar, na hora de fazer as coisas, e falta de planejamento com as coisas. Então, nós precisamos estar dando tempo para Deus falar conosco, esperar para ouvir. Ele fala através de um pensamento, de uma ideia que surge, através de uma certeza no nosso coração. Ele nos guia por todo lugar que vamos,
mas nós precisamos tirar do nosso caminho as coisas que impedem o fluir do Espírito Santo em nós, o agir de Jesus em nós. Porque Jesus está à porta batendo. Ele quer entrar. Ele quer cear comigo, com você. Mas nós abrimos a porta do lado de dentro para que ele entre para arrumar a nossa vida, para que nós possamos usufruir da sua presença. E naquele dia, porque existe o dia da tempestade, naquele dia em que a pessoa não está sentindo o mover de Deus, a presença de Deus, ela tem que dizer para si mesma: ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que ventos contrários, entre aspas, soprem frases de desesperança, de tristeza e outros sentimentos negativos, eu não vou me mover por circunstâncias. Eu não vou andar por vista, mas eu vou andar por fé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido no Deus Todo-Poderoso, no Rei dos Reis, no maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, no soberano Deus, aquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que disse que quando ele fosse, ele iria enviar o Consolador prometido, que é o Espírito Santo de Deus, que está aqui ajudando o povo de Deus nesta terra. É essa certeza, é essa convicção, é esse culto racional, esse entendimento que firma os nossos passos em Jesus. E não emoções. Ah, hoje eu não senti a presença de Deus, então hoje eu não vou orar muito, enfim. Não pode se basear em emoções. Tem que se basear na convicção, na fé, na certeza. Porque isso é um alicerce forte, onde nós podemos fundamentar a nossa entrega total para Jesus. Isso é usar a razão e não se mover por emoções, mas também não deixar só uma razão fria, porque se a pessoa fica só racional, fica muito fria. Deus fala conosco, precisamos identificar, não podemos ser frios com as pessoas, com as situações, não deixar uma religiosidade fria, uma razão fria, porque aí é cair no outro extremo. Sai do emocionalismo e fica numa razão fria. Também é outro extremo, a razão fria não é legal. Então a gente tem que prestar um culto racional no sentido de fundamentar a nossa fé na certeza de quem Jesus é. Eu creio em Jesus de acordo com o que a Bíblia diz. E depois eu creio em Jesus porque eu tive uma experiência pessoal com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus. E eu conheço a pessoa de Jesus, por quê? Porque ele se revelou a mim. Ele se revela aos seus. E a Bíblia diz: ai dos que riem, dos ricos. Não é errado ter riqueza, não. Mas é daquelas pessoas que acham que tudo se resume nesse mundo, nessa riqueza.
É isso. Ai dessas pessoas. Porque muitos que não têm nada, que são pobres, que são humilhados por causa do nome de Jesus, são vistos como pessoas inferiores nessa terra. Muitas vezes, aos olhos de Deus, estão muito melhores do que outras pessoas que acham que estão muito bem. Olha o que diz, deixa-me ver aqui. Ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Isso está escrito em Romanos 12, no versículo 3. E o apóstolo Paulo diz assim: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha um conceito de si mesmo mais elevado do que deve ter, mas tem que ter um conceito que equilibrado. A autoestima tem que estar equilibrada. Não pode estar baixa demais nem elevada demais. Tem que ser uma autoestima equilibrada. Tem que entender os valores do reino. Quem é rico deve usar a sua riqueza para fazer jus à grandeza de Deus nessa terra e no céu. Porque quem dá cada centavo dessa riqueza para um ser humano é Deus. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Até o inimigo, ele vai até onde Deus permite. Foi assim na vida de Jó. Vai até onde Deus permite. Onde Deus diz basta, acabou. E quem é pobre, não se sinta desvalorizado. Lázaro era um homem pobre nessa terra e o rico não foi para o céu, mas Lázaro foi. Porque Deus não está olhando, não está medindo ninguém pela sua riqueza ou pela sua pobreza, mas qual a atitude que a pessoa tem diante da escassez ou diante da fartura. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver no pouco, no muito, a passar necessidade ou ter mais coisas. Ele falou assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Passar pelo que precisar passar, mas prestando o quê? Culto racional. Ele fundamentou a fé dele em quem